E assim, era a oportunidade da minha vida. Eu falei, uma multinacional, como engenheiro. Falei assim pra ela, olha, o contrato que vocês me fizeram vence antes do meu permesso. Então eu posso começar a trabalhar. Fala galera, hoje eu tô aqui com o meu camarada Thiago Dalla, o engenheiro mais cobiçado da Itália, tá? A gente tá em São Paulo, fui muito bem recepcionado, vocês não estão vendo a chácara que tá aqui, que lugar maravilhoso que é esse aqui, mas eu tô muito feliz. Obrigado, Thiago, por ter me recepcionado aí, cara. Obrigado você aí por vir me visitar lá do Rio de Janeiro, a gente conseguiu fazer esse encontro e é uma honra, que eu tô aqui com o pai da cidadania italiana. O mago da cidadania. O mago. Mas de qualquer forma, até que não é tão difícil sair do Rio de Janeiro, não mais em qualquer lugar, mas tudo bem, tô muito feliz aqui de estar aqui. E Thiago, a galera quer saber, eu não vou nem enrolar muito aqui não. Trabalho na Itália, como é que é? E nada melhor do que a gente começar pelo início, né? Como é que foi a sua trajetória inicial, né? A sua saída do Brasil para a Itália, que a princípio, a intenção inicial era ir para fazer a cidadania italiana, e como é que tipo, era a sua mentalidade com relação ao trabalho na Itália antes de você sair do Brasil e depois que você começou a viver a Itália, cultura da Itália, se integrar na Itália? Olha, vou começar lá de trás de quando eu saí do Brasil. Primeiro de tudo, eu me formei como engenheiro elétrico, eu sou engenheiro eletricista aqui no Brasil, formado no Brasil, tá? E eu sempre trabalhei na área, só que assim, eu fiquei 1 ano procurando aqui emprego, não achei nada. Eu falei, bom, vamos pra Itália, né? Cheguei na Itália com a mentalidade de eu não posso trabalhar como engenheiro, porque brasileiro sai do país, né, é totalmente proibido. Ah não, mas eu preciso da validação, brasileiro tem muito obstáculo, sabe? Mas muitas vezes é obstáculo mental. Cheguei na Itália, fui fazer o reconhecimento da cidadania e nesse meio tempo, em vez de ficar parado esperando a cidadania como todo mundo faz, eu comecei Só comendo e engordando. Exato, comendo bem. Eu comecei a me preocupar com o que interessa, que é trabalho, sabe? Se eu tô lá, até porque eu tenho trabalho, eu tenho que me sustentar. Eu fazendo cidadania, resolvi me preparar para trabalho. Nos 3 primeiros meses eu não fiz nada, porque eu não queria queimar a largada, sabe? Porque eu não falava nada de italiano. Ah, você foi lá cru, só não chegou nem a baixar o Duolingo. Nada, eu fiquei ali, estudava muito com música, sabe? Mas assim, é uma dica que eu sempre dou pra galera, sabe? Eu volto a dizer, o que interessa é trabalho. Então, por que você vai estudar tanto italiano pra aprender a pedir um café? Verdade, por que você vai estudar tanto italiano pra perguntar se vai fazer só hoje? Não, eu estudava italiano pra passar entrevista. Então, a partir do meu terceiro mês, já comecei a mandar currículo. Mandei currículo, já recebi. E não tinha ainda cidadania reconhecida? Não tinha. Porque eu falei, a hora que sair a cidadania eu já quero estar ali trabalhando. Tá engatilhado já. Não como muitos fazem. A hora que sai a cidadania, bom, agora vamos começar a viver. Não é assim. E que foi o que aconteceu. 3 meses já recebi uma proposta. Aí o cara me ligou, não, eu gostei muito de você, vem aqui fazer uma entrevista. Fui lá fazer entrevista com ele. Sem a cidadania ainda? Sem cidadania. Sem cidadania. Cara, dei a cara a tapa assim. Mas eu mandei como técnico, tá? Porque eu falei, não, trabalhar como engenheiro, você tá doido? Trabalhar... Não vou me contratar. Nem no Brasil trabalhar, vou trabalhar na Itália como engenheiro. Mas antes disso... Isso no Brasil tem, né? Geralmente, os engenheiros, nós engenheiros que trabalhamos aqui no Brasil, primeiro a gente nunca começa trabalhando como engenheiro. Sempre, no melhor dos casos, analista, né? Melhor dos casos, analista. Depois que inventaram analista, ninguém mais é contratado como engenheiro, mas... Enfim. Na Itália é assim ou você é contratado como engenheiro também? Não, eu já fui contratado diretamente como engenheiro, né? Outra parte. Mas antes dessa vaga de técnico, eles me chamaram pra lavar louça. Tava rolando um preguinho de lavar louça. Falei, eu tô aqui pra trabalhar. E é real, tem que ser assim. Mas eu entendi que não era impossível trabalhar como técnico, sabe? Aí já recebi a proposta, fui fazer entrevista na empresa, fiz entrevista com o entrevistador, depois com o psicólogo e depois com o diretor. E passei em todas. Com o italiano bem básico, mas volto a dizer, meu italiano para entrevista, Vitor, eu só sabia falar o que eu fiz, o que eu quero, o que eu estudei, eu só sabia falar isso. Inclusive, você me lembrou aqui, a gente vai fazer um vídeo sobre entrevista, só sobre entrevista de trabalho na Itália. Fechou. Como é que foi, porque, nossa, esse assunto é interessante. E esse camarada aqui, o que ele já deu de dica pra galera já, é impossível não passar na entrevista depois que você ouviu o que o Thiago Dalla tem pra falar. Mas enfim, depois da entrevista ali, como é que foi? No dia seguinte eles te ligaram, uma semana depois? Me queriam contratar, só que daí não me contrataram porque eu não tava com a cidadania. Falei, eu fiquei muito decepcionado. Falei, nossa, uma vaga de técnico aqui em mecatrônica e tudo mais, eu perdi por causa da cidadania. E o que a cidadania facilita, assim, Thiago, pra você, por exemplo, trabalhar, assim? É o quê? Muita barreira burocrática? É o quê? Por exemplo, uma pessoa sem cidadania ou uma pessoa com cidadania para trabalhar, por exemplo, na Itália? A cidadania, ela te livra de barreiras burocráticas. Porque quando você não tem a cidadania,
tem um monte de barreira burocrática que às vezes te impede de você poder trabalhar. Quando você tem a cidadania, a Europa, não falo mais de Itália, a Europa inteira te abre as portas. Então, inclusive eu tomei um não, assim, fiquei muito decepcionado porque minha cidadania não estava pronta. E tem uma questão interessante de quem tem a cidadania e do permesso, que seria um visto para quem mora na Itália. Às vezes, quando o permesso é curto, gera um pequeno preconceito. Porque se a pessoa tem um permesso de 1 ano, como que eu vou contratar um cara sabendo que daqui a 1 ano ele pode me deixar? Então, e a Itália não tem muito essa mentalidade de contratar o cara já com a intenção de mandar ele embora já, ou tem? Depende do tipo de serviço, porque lá eles são muito mais flexíveis com o contrato, né? Às vezes eles te dão um contrato de 3 meses porque eu quero que você trabalhe pra mim 3 meses, entendeu? E não tem nenhum preconceito em cima disso, é beleza, vamos embora pegar o trampo e... Ao contrário, gera emprego, cara. Quando você tem essa flexibilidade, é difícil você ficar, tipo, 6 meses desempregado. Não, sempre tem um trabalhinho ou outro. Mas daí eles já me barraram por causa disso. Daí eu falei, bom, por causa da cidadania. Eu falei, vamos voltar a estudar italiano. E de novo, sempre para entrevista. Aí no meu 5º mês, eu já sabia que cidadania já estava saindo. Falei, bom, vou mandar currículo de novo. Falei, bom, me chamaram para técnico. Falei, vamos tentar para uma vaguinha de engenheiro. LinkedIn, tá, gente? Eu nunca fiz nada fora do LinkedIn. Nunca fui em uma agência de trabalho. Eu morava em uma região lá e eu pensei assim, meu, eu tenho raízes nessa região? Eu posso sair daqui? Falei, lógico que eu posso. Minha família está inteira no Brasil. Nada me impede de sair daqui. Porque tem aquela mentalidade, a pessoa vai fazer cidadania naquela zona e já fica naquela zona. Não. Falei, eu vou... Criar raiz, se vincula. Você acabou de sair do Brasil, como é que tu vai começar a criar raiz de uma determinada raiz lugar? onde não existe. Onde não existe. Terra, sabe? Por que você vai fazer uma raiz num lugar que você não conhece ninguém? Falei, não, eu vou mandar meu currículo e eu vou morar no lugar que eu achar o melhor emprego. E realmente, eu me mudei hoje pro lugar onde eu arranjei emprego. E daí eu fui fazer entrevista, que era ali na zona de Milão e tudo mais, para engenheiro. Cara, você falou uma coisa aqui muito importante. Você falou zona de Milão, onde dá para fazer, no caso ali, trabalhar como engenheiro e ganhar bastante dinheiro. Quem não sabe, Milão fica no norte, né, da Itália. E aí, Thiago, norte ou sul para trabalho? Norte. Sem dúvidas, norte. Se quiser morar na praia é uma coisa. Agora, se quiser ganhar dinheiro, trabalhar e crescer profissionalmente, esquece o sul da Itália. Sincero, duro e reto. É isso aí. Falaria da Toscana pra cima, viu? Pra falar a verdade da parte mesmo. do centro ali pra cima. E aí você foi pra Milano. Aí fui lá, passei na primeira fase da entrevista, o cara me perguntou... Mas ainda não tava com a cidadania 100%, ou já tava? Não estava. Isso foi em dezembro, minha cidadania saiu dia 20 alguma coisa de janeiro. Segue o jogo, o cara ele me contratou. Aí faltava uma semana pra eu começar, a menina do RH me liga. Ah, eu vi aqui que você não tem um RG aqui do italiano ainda. Falei assim, não, mas eu tenho um RG de estrangeiro. Ele falou, então, mas não vai ter problema pra te contratar? Sabe, ela não tinha informação nenhuma. Ela me perguntou, eu falei assim... mas eu não vou ter problema. O RH tá te perguntando se não vai ter problema. Exato. E assim, era a oportunidade da minha vida. Eu falei, uma multinacional, como engenheiro, depois eu perco o trabalho por causa de 20 dias... Falei assim pra ela, olha, o contrato que vocês me fizeram vence antes do meu permesso. Então eu posso começar a trabalhar. Aceitou? Saiu, você... E puxou. Puxou, claro. Entendeu? E realmente, depois comecei a trabalhar 20 dias depois eu tava com a cidadania. E aí agora, como é que foi esse choque? Já era pra trabalhar como engenheiro? Sim. Na verdade, eu negociei com o diretor da fábrica. Ele viu que o meu italiano estava um pouco fraco. Ele me fez uma proposta. Você poderia fazer operador por 3 meses e depois eu te passo para engenheiro? Aí eu operador seria meio aquele técnico ali, um pouco mais braçal. Operador mesmo, operador braçal, mas para pegar a língua, entendeu? Que, bom, eu não posso... Você é um engenheiro analfabeto, é um negócio que a gente tem que se lembrar. Dependendo da área que você quer trabalhar, você é analfabeto, entendeu? Você contrataria um advogado analfabeto, Vitor? Jamais, pô. Então, pensa com você se contrataria? E quando ele me fez essa pergunta, eu refleti, eu falei, bom, eu preciso falar um italiano melhor, então eu abracei. Ele me contratou como operador e depois que eu passei daquele período de prova, ele já me assumiu como engenheiro. Então, e nesse meio termo, eu tive um choque muito grande de trabalho no Brasil e na Itália, que a mentalidade ali é muito trabalho, assim, é muito, às vezes eles brigam muito, vamos dizer. Acabou meu contrato, eu falei, olha, eu não quero mais porque eu já tinha outro emprego.
Peraí, como assim? Eu já tinha outro emprego. Galera já tinha, você já tinha mandado o currículo para outro lugar, o pessoal aceitou e falou, vambora, vem trabalhar comigo. Não mandei currículo. Não mandou? Isso que é pior. Não mandei, Você mas tá louco? eles me encontraram no LinkedIn, de novo LinkedIn, sem procurar, sem nada, me chamaram, fiz todas as entrevistas, acabou meu contrato, eu agradeci. Simplesmente mandaram a mensagem para você. Sim. Vambora, vem trabalhar com a gente. Não, fizemos as entrevistas e Aí, passei. quem é engenheiro aí, gente? Vocês estão perdendo tempo. Nossa, no Brasil eu fiquei 1 ano procurando emprego e não consegui nada. E assim, Thiago, você saiu da faculdade e já tentou procurar emprego. E aí nessa que você ficou 1 ano. Ou seja, você foi trabalhar na Itália mesmo sem experiência de trabalho como engenheiro. Como engenheiro. Você tá louco. Minha única experiência como engenheiro é na Itália. O negócio foi diferente, meu processo. Geralmente a gente tem a mentalidade de fazer o quê? Vou trabalhar aqui, conseguir um pouco de experiência e procurar um emprego, por exemplo, na Europa, num lugar melhor. E com você foi completamente o contrário. Na realidade, isso, na minha opinião, foi muito melhor, muito mais incrível. E aí, como é que foi depois essa saga do segundo trabalho? Qual a diferença que foi do primeiro e até onde você está hoje? Como é que foi essa parte? Primeiro, essa saída do Brasil, que se eu visse todos os vídeos do YouTube, eu nunca tentaria nem ser engenheiro, tá? Nem menos técnico. Mas aí eu fui pra tentar quebrar aquela barreira, né? Mas porque também você sente que a galera aí do YouTube prega muito esse negócio, você precisa vir pra cá e começar a trabalhar como, sei lá, lavador de prato, limpar banheiro. Eu vejo muita gente falar isso, né? E sempre com o discurso de, você precisa aprender como que funciona a cultura do país, o que também não tá errado, mas com você foi uma prova completamente diferente, entendeu? Você começou já num cargo alto, mesmo sem estar fluente na língua, sem mesmo saber ali o básico, né? Você estava sempre programado no que você ia falar, né? Quando a gente está aprendendo uma língua, isso é muito importante, né? A gente ouve o que o cara tá falando, mas já pensando no que a gente vai falar. Muitas vezes a gente perde, né? Eu imagino a tua entrevista, já tô maquinando o que tu ia falar pro cara, né? E foi assim, né? Bem que foi a tua entrevista, mas você não foi com essa mentalidade de, vou começar a lavar prato, vou começar a procurar um trabalho subalterno. Tu já conseguiu focar em ser engenheiro, trabalhar como técnico em engenharia e conseguiu. Na verdade, quando eles pregam que você tem que fazer isso, é legal a ideia. Sim, a ideia é legal. A ideia é legal porque você tem que ir para trabalhar mesmo. Tanto é que o brasileiro é bem visto assim na Itália. Dos emigrantes, assim, o brasileiro é bem legalzinho, assim, que eles sabem que a gente vai para trabalhar. Só que assim, não é uma obrigação, entendeu? Eu tinha uma muita experiência aqui no Brasil, sabe? Lembrando que o meu emprego também tem toda essa experiência envolvida, tá? Não adianta você ser engenheiro, não falar a língua, não ter experiência, que aí eu falaria, aí você vai ter dificuldade. Mas eu já tava com outro emprego. Pera aí. Pode ficar preto e branco. Aí eles me chamaram para trabalhar lá no outro emprego e eu falei, olha, bom, acabou meu contrato, tô indo embora, muito obrigado por tudo. Aí eles me fizeram uma contraproposta. Gente, na Europa falta engenheiro. Falta engenheiro qualificado, falta engenheiro com experiência, falta áreas específicas no geral, assim. Então eles me fizeram uma contraproposta, cara, uma contraproposta para um imigrante, entre vírgulas, né? É impensável aqui no Brasil. Você chegar a falar, por exemplo, principalmente na realidade que a gente vive, parece que o Brasil só vive em crise, né? E aí você chega para sua empresa e fala o seguinte, olha, preciso sair. Os caras vão falar, nossa, graças a Deus. Eles não sei se não reconhecem, eu não sei bem como é que é, mas aí você vê esse tipo de cenário em que você vai pedir as contas, o cara, não, vamos tentar melhorar isso aí pra você tá indo pra onde? Não, vou te pagar mais, sei lá. E aí, vai, fala aí. Foi isso que aconteceu, entendeu? Eles me fizeram um contrato indeterminado, me ofereceram plano de carreira, eu tinha uma diferença de nível ainda, eles me igualaram. E olha que não foi só pelos belos olhos do Thiago não, tá? Não foi só pelos belos olhos dele não. Mas, assim, claro, a experiência do Thiago, né, conta, né, bastante, tá? Toda a experiência profissional e acadêmica que você teve aqui no Brasil. O jeito que você fala, né, o jeito que você se comporta. E lá, comportamento também é muito importante nas empresas. Eu vejo uma diferença muito grande na cultura, porque lá tem muita gente que coloca o trabalho em primeiro lugar e a vida em segundo. E quase nenhum brasileiro faz isso. Então, a mentalidade ali pro trabalho é muito intensa. A pegada de trabalho, assim, eu saí do Brasil para lá e eu tive que me adaptar diferente. Eles se xingam o dia inteiro, isso é verdade, tá? Meus primeiros meses ali, acho que eu tinha vontade de chorar, chegava no porra, todo mundo...
Ma che cazzo voi? Todo mundo me xingava, assim, daí foi um dos motivos que eu quis sair, né? Aí depois eu entendi que não é tudo isso, gente. A gente tem que entender que depois que você pega isso, é bem legal, é bem gostoso trabalhar com eles, mas assim, eu acho que o meu grande diferencial lá foi implementar um pouquinho da cultura brasileira. O jeito delicado, fazer aquele jogo assim, que o carioca sabe fazer muito bem, né, Vitor? Jogo de Fazer... cintura. E assim, eu perdi 3 caras que se aposentaram assim, e os 3 me falaram assim, olha, até arrepio que, tipo, eles falaram, olha, faz 30 anos, 40 anos que eu trabalho aqui e eu nunca me senti tão leve trabalhando. Então, eu acho que assim é uma arma que a gente tem que usar ao nosso favor fora do país, sabe? A gente não é menor que eles, eles são tão bons quanto a gente. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Exato. É só uma questão de mentalidade. Às vezes a gente ajusta a nossa aqui e encaixa, sabe? E, enfim, o conselho que eu queria dar pra vocês é: você não é menos. A gente é igual e talvez, Vitor, na parte de gestão, na parte de jogo de cintura, a gente é muito melhor. Tá aí. Palavras de Thiago Dalla. Já sabemos agora como é que foi toda essa trajetória sua, Thiago. E atualmente, na empresa que você tá, assim, você diria... É claro, teu chefe provavelmente não vai ouvir isso. Mas você tá satisfeito, assim? É prazeroso pra você? É claro, trabalho não é férias. Mas é prazeroso tá na Itália trabalhando, na empresa que você tá, nas empresas que você trabalhou? Ou é um fardo gigantesco, tipo, não vale a pena? Como é que é essa parte, assim, sabe? De sensação, sabe, própria mesmo? Eu tive um negócio, eu nunca trabalhei no Brasil como engenheiro, eu nunca tive responsabilidade no Brasil e a minha primeira responsabilidade foi lá, então foi um choque muito grande. Mas assim, hoje eu tenho muito orgulho de trabalhar na empresa que eu trabalho. Você coordena pessoas lá? Como é que é isso? Eu coordeno uma equipe de 6 a 10 pessoas, depende do dia assim. Italianos? Todos italianos e todos mais velhos que eu. Então... Você sofre algum preconceito por conta disso? O pessoal olha ali, que é esse ticano aqui, tá vendo e tal, e já chega mandando. Tem um outro da minha equipe não, mas tem um outro que sofreu muito, ainda mais quando tipo, eu cheguei lá, tinha muita gente que queria o cargo que eu peguei. Aí cheguei lá, mais novo, imigrante e tudo mais, e já peguei aquele cargo, então rolou um estresse, não dá pra negar. Mas rolaria aqui também, Vitor. Rolaria aqui também, não é coisa de Itália. Itália. Você tem quantos anos, Thiago? Tenho 27. Olha lá, 27 anos, você chega a 27, tem um Mas camarada... entrei com 25, né? Entrou com 25. Entrei com 25. Entrou com 25. Verdade, isso aconteceria aqui também. Tem um rapaz, um supervisor, que quer o cargo de gerente, por exemplo, tá ali há 10 anos na empresa, com 35 anos, chega você com 27, bum, já chega no lugar. E o cara vai falar, mas que, sabe, que... mas uma curiosidade que eu tive que me adaptar ali, é que quando eles conversam entre eles, assim, e veem que eu tô ali por perto, eles falam dialeto. Sabe? Porque eu também tenho um cargo assim de chefia e quando eles estão ali fazendo alguma coisa assim, eles estão falando dialeto. Então eu tive que me adaptar de aprender um pouco do dialeto da região que eu tô, pra eles não ficarem... É qual região da Itália que é? É na região de Bergamo, então eu tive que aprender o bergamasco pra me adaptar ali, porque tinha até mesmo aqueles caras que eu tive esses probleminhas assim. Olha, gente, eu nunca tive problema na minha vida pessoal, profissional, na minha vida inteira, mas lá eu acabei tendo, mais por causa dessa diferença, agressividade e tudo mais. E eu aprendi um pouco do dialeto pra eles não me deixarem pra trás. Tirando um pouco a sua área de trabalho de engenharia, além da engenharia, porque pelo que você falou, engenharia, assim, de certa forma, o mercado tá girando legal, né? De certa forma, a engrenagem tá andando. Que outro tipo de trabalho, assim, é bem visado? Sabe, que se eu chegar agora como brasileiro, quero trabalhar na Itália, e aí, o que eu pego? A área de tecnologia em geral, mas falta, Vitor, falta. TI, programador, Sim. computação, informática, Eletricista, elétrica, a área de automação. manutenção também sobra. Sabe uma área bem legal que eu vejo eles atrasados? A área do marketing. É mesmo. Eles são muito atrasados. Sabe, você vê os Italiano tem alguns programas de TV. aspectos que eles são meio quadrados, né? A gente é bem mais maleável, assim, pá. Sim, sabe, muita gente pensa assim, não vou trabalhar com marketing lá, porque já é um país atrasado, eles não têm essa cabeça aberta. Mas imagina se a gente tivesse a oportunidade de começar com o Instagram e YouTube há 10 anos atrás. Entendeu? Então Verdade. lá você poderia começar antes de todo mundo, e com toda a experiência que a gente já tem aqui no Brasil. Então, Seria aqui no... pioneiro num país diferente. Exato, então tem que tirar aquela barreira ali, eu não vou porque eles não aceitam, porque a mentalidade é assim. Talvez no Brasil há 10, 15 anos atrás nunca falaria que
a gente já tá com o celular assim toda hora e tudo mais. Então, Gravando vídeo. gravando um vídeo e talvez você antecipa um negócio que vai acontecer lá, entendeu? Não tem que ter esse paradigma. Mas assim, essa área de tecnologia, manutenção, engenharia, o marketing incluiria também. Acho bem interessante. E uma coisa assim que muito braçal, gente. Caminhoneiro, sobra vaga e também... É mesmo? Caminhoneiro? Sobra vaga, sobra de... Assim, fácil, sem pensar... Fácil, mas tranquilo. fácil. Só tem um probleminha da carta, que daí depois é um outro assunto mais complexo. Carta que ele tá dizendo habilitação. Né? Habilitação, certo. E armazém, gente. Armazém lá... O que seria armazém, assim? Sabe, por exemplo... Silo? Não, a Amazon. As mercadorias chegam tudo em um lugar e ali eles dividem e tudo mais. Então, na Itália tem muito disso. É um centro comercial, tipo, chega tudo na Itália e depois distribui para a Europa, entendeu? Bacana, mas aqui uma última pergunta para finalizar, mas com ou sem cidadania italiana? Com, sem dúvidas, com. Sem, não dá. Não dá para trabalhar assim, por exemplo, de caminhoneiro, ou no armazém, ou então como engenheiro, como qualquer coisa. Ia ficar até pode por conta do visto e tal, mas ia ficar muito mais complexo. As empresas se elas têm essa opção de não contratar alguém porque ela tem que ceder um visto, porque tem que fazer alguma burocracia. Vitor, eu te faço uma pergunta, por exemplo, no seu escritório, você quer contratar um advogado. Você vai dar prioridade para um brasileiro ou para um venezuelano? Por mais que o venezuelano seja bom e sabe alguma coisa de entendeu? A burocracia vai ser muito grande. A burocracia vai ser grande e... Dor de cabeça que você não quer ter, né? E a língua, né? Então, você vai sempre, querendo ou não, você vai sempre priorizar o seu país. E isso não é Itália, que a Itália é assim, não é assim, o ser humano é assim, gente. Até mesmo aqui no Brasil, você não vai contratar um colombiano, porque é mais fácil contratar um brasileiro. Então, não é ser humano, gente. Tira esse negócio de Europa, Itália. Agora, se você você é muito especialista em robô, por exemplo, assim, aí você tem que falar o italiano, que só com o inglês também eu acho muito difícil. Isso, você tem um inglês fininho? Como é que tá teu inglês aí, Thiago? Vou te entregar inglês, aqui, ó. Tá me entregando, eu não falo inglês. Então, ele deve falar inglês, alemão, italiano. Não, gente, eu falo português e italiano. Só. E o italiano falo mal. E aprendeu lá. Aprendi lá. Na raça, na marra. O italiano aprendi no meio da galera. Então, tipo, tira aquela... O Dala sabe falar o italiano das ruas, entendeu? Do gueto ali. Do gueto. Mas é muito legal, Thiago. Acho que, a galera agora tá mais do que sabida de como é que vai arrumar um trabalho lá na Itália, o que facilita, o que não é, o que dá pra fazer. Regiões em que se paga mais, regiões de repente que tá mais litorânea, não paga tanto. Mas a conta sempre fecha. A região que paga mais, você gasta mais. Você gasta mais. Pronto, o entendeu? norte da Itália é infinitamente mais caro do que o sul, assim, de modo geral, né? Mas, beleza, Thiago. Brigadão aí, cara. Valeu, Vitor. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.